Continuando aqui nosso treinamento sobre a Agenda 2030, agora nós vamos falar sobre a Agenda 2030 e a influência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós começamos, falando sobre a Agenda 21, que surgiu em 1992, depois falamos sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU, e terminamos falando sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E agora nós vamos ver que o Tribunal de Contas utiliza muitos desses objetivos na questão de fiscalização, tanto da Câmara Municipal quanto do município, e inclusive criou o que a gente chama de Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que são os IEGMs, lá em 2015, com base na Agenda 2030 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, olha que interessante. O Tribunal de Contas, lá em 2015 já, logo depois que foi lançada a Agenda 2030, criou esses índices e dentro desses índices ele leva em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, vamos começar a falar sobre isso e ver qual é a influência que o IEGM tem, tanto na Câmara Municipal e principalmente no Poder Executivo, na Prefeitura. Isso aqui é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM. Ele foi criado em 2015 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para medir a eficiência das 644 prefeituras paulistas, com foco em infraestrutura e processos, avalia a eficiência das políticas públicas em 7 setores da administração. Então, o índice ele foi criado para fazer uma avaliação contínua do município. Como que o município vem se desenvolvendo, principalmente em infraestrutura, processo, eficiência das políticas públicas. Então, é através desse índice, criado em 2015, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vem avaliando os municípios, A prestação de contas do município leva também bastante em consideração como vem sendo desenvolvido o IEGM nos municípios. Lá também, isso aqui, a fonte desse texto que eu estou lendo para vocês é o próprio Tribunal de Contas, é o site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e lá diz o seguinte: indicadores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Desde 2015, o Tribunal de Contas vem criando indicadores para avaliar o resultado das políticas públicas e o real impacto dessas iniciativas na vida dos cidadãos. Assim como os ODS, o IEGM constitui ferramenta essencial para auxílio dos administradores públicos no planejamento da gestão e na execução de políticas públicas mais eficientes e efetivas, representando um mecanismo de transformação e de desenvolvimento social. Então, é através desses indicadores que o Tribunal de Contas começa a mensurar a caminhada no município. Você pode pegar, às vezes, um município que não está com uma nota boa em algum indicador, e o tribunal vai apontando isso, vai falando, olha, precisa melhorar essa ou aquela questão, e depois, no outro ano, vem novamente o índice. E o índice pode subir ou se manter como estava, ou pior, pode abaixar. E o Tribunal de Contas, desde 2015, da implantação desses índices, ele vem cada vez mais falando disso nos seus relatórios das contas municipais. Existe uma tendência, inclusive, que com o tempo, esses índices, se vierem se repetindo negativamente numa administração, podem levar, inclusive, à rejeição de contas. Olha só, então, a importância de se conhecer esses índices e verificar como que é a sua aplicação. Continuando lá do site do Tribunal de Contas. A convergência entre o IEGM e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 é enorme. Dos 17 ODS internacionalmente definidos, 9 estão no IGM.
Além disso, outros 31 quesitos abordam assuntos diretamente ligados às metas estabelecidas pelo pacto. Então, quando nós estamos estudando a Agenda 2030, além de como eu falei quando eu falei nas aulas sobre a Agenda 2030, além de ser uma ferramenta importante no dia a dia pessoal nossas casas, é uma agenda imprescindível agora para o poder público. Então, conhecer esses índices na Câmara Municipal vai ser uma ferramenta para você fiscalizar o Poder Executivo. E conhecer esses índices, esses indicadores, né, esses objetivos, no Poder Executivo Municipal, na Prefeitura, se torna imprescindível, porque as contas municipais vão ser auditadas com base nos indicadores do Tribunal de Contas, que, por sua vez, são fundamentados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, aqui nós estamos vendo a importância de não só esse treinamento, a gente estudar eles aqui, mas vocês também prestarem bastante atenção, lerem com calma também depois quais são as metas, principalmente, como eu falei, dentro desses índices, né, dos objetivos que o Tribunal de Contas utiliza para fazer a formatação desses índices aqui, dos indicadores, né, do IGM. Bom, só relembrando aqui quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente passou por todos eles, mas eu acho bem, esse quadro aqui é bem legal, né, esse slide que é elaborado pela ONU, então fica fácil até de a gente perceber, né, por símbolo fica melhor ainda. Então, lembrando lá quais são: 1. Erradicação da pobreza. 2. Erradicação da fome. 3. Saúde de qualidade. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água limpa e saneamento. 7. Energias renováveis. 8. Empregos dignos e crescimento econômico. 9. Inovação em infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidades, comunidades sustentáveis. 12. Consumo responsável. 13. Combate às mudanças climáticas. 14. Vida debaixo da água. 15. Vida sobre a terra. 16. Paz e justiça. E 17. Parcerias pelas metas. O 16 e o 17 são muito aplicados pelo Tribunal de Contas. Mas se a gente for verificar, por exemplo, o objetivo 4, educação de qualidade. 3, saúde de qualidade. Certamente todos esses objetivos integram o IGM do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E conhecer esses objetivos, principalmente todas as metas, né, que nós falamos aqui resumidamente das metas. Nós não pegamos e falamos de cada uma delas individualmente. Mas se você pegar, você entrar no site, por exemplo, da ONU mesmo, e desdobrar todas as metas dos objetivos, é muito interessante para verificar o que eu posso fazer no meu município. Por exemplo, na área de educação de qualidade. Eu acredito o seguinte também: o Tribunal de Contas veria com muito bons olhos que, se quando você for fazer um planejamento ou quando você for fazer uma aplicação de alguma ação, você fundamentar esse planejamento ou essa ação nos objetivos de desenvolvimento sustentável. O Tribunal de Contas vai enxergar isso de uma forma bem benéfica. Então, olha outra dica: quando for fazer planejamento, quando for aplicar ações, fundamentar nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Por quê? O tribunal vai ver e vai pensar: essa administração está ligada, está antenada no que nós queremos propor para o desenvolvimento sustentável das cidades, né, dos municípios. Bom, e o que é... Deixa eu só passar aqui um pouquinho, depois a gente pode voltar aqui. O que é esse índice de efetividade da gestão municipal? Eles são 8 índices, desculpa. São 8 índices, eu tinha esquecido o número aqui. E o que é o primeiro? Eles são ligados à educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, defesa civil, governança e tecnologia da informação. Então, todos esses indicadores, cada um deles forma
o IEGM, né? A junção deles vai formar a nota do IEGM. Então, nós temos lá o IEDUC, né? O iSaúde, o iPlanej, o iFiscal, o iAmb, o iCidade e o iGovTI. E a partir desses índices e de cada uma dessas áreas que o Tribunal de Contas vai averiguar, vai fazer uma auditoria na esfera municipal. O que é o IEDUC? O que ele mede? Ele mede os resultados do setor por meio de quesitos relacionados à educação infantil e ao ensino fundamental, com foco em infraestrutura escolar. Ou seja, nós vamos aplicar, vamos voltar lá para ver qual é mesmo, nós vamos aplicar aqui, ó, educação de qualidade, que é o objeto 4, o objetivo 4 dos ODS. Mas também tem a questão da infraestrutura, que também faz parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, é a partir desse índice que você vai chegar, é lógico, tem lá todos os quesitos que o Tribunal de Contas montou, para chegar para você chegar no resultado desses quesitos que vão formar a nota, que tem nota, a gente vai ver que é nota mesmo, parece até coisa de escola primária, A, B+, B. Então, nós vamos ver qual é a nota que cada índice vai trazer. O outro índice, o segundo, é o iSaúde. Mede os resultados da área por meio de quesitos relacionados à atenção básica às equipes de saúde da família, aos conselhos municipais de saúde e a tratamentos e vacinação. Então, dentro do índice da saúde, o que vai acontecer? O Tribunal de Contas vai ter quesitos de cada uma dessas. A atenção básica vai ser um quesito, Conselho Municipal vai ser outro. E com base nas respostas desses quesitos, que vai ser formatada a nota daquele índice, que nesse é o que a gente está falando, é o iSaúde. O próximo deles, o iFiscal. Mede os resultados da administração fiscal a partir da análise da execução financeira e orçamentária e do respeito à lei de responsabilidade fiscal. Olha, então, é bem importante também. Aqui a gente está falando da execução do orçamento municipal. Então, é um índice que vai verificar se o planejamento municipal está sendo levado, o planejamento financeiro municipal está sendo levado de forma correta. Eu estou aplicando de forma correta, eu fiz remanejamentos sem autorização legislativa ou sem autorização legal, como que funciona isso? Olha, a dotação orçamentária está dividida de uma forma correta e eu estou realmente esgotando essa dotação durante o governo. Inclusive, o Tribunal de Contas costuma até mandar alerta se você está gastando menos, por exemplo, com a educação, se você não está gastando o suficiente com a saúde, se você não está pagando precatório corretamente. O Tribunal de Contas ele emite alertas. E fica até difícil depois, futuramente, algum prefeito que tenha, porventura, um índice ruim e venha ter contas rejeitadas, falar que não sabia. Né? Não tem mais como isso agora, por conta desses avisos que o tribunal emite. O próximo item, o IPLAN, mede a consistência entre o planejado e o efetivamente implementado e a coerência entre as metas e os recursos empregados. Então, o planejamento, o que eu vou pegar? Eu vou ver, por exemplo, olha, o que está no PPA? O que eu tenho no PPA? O que eu tenho na lei orçamentária? Existe coerência entre esses? Existe coerência entre as metas que eu coloquei no meu planejamento e os recursos que eu estou empregando? Então, é um índice bem assim complicado. Por quê? Porque, como eu já falei em outras oportunidades, o planejamento municipal não é levado, infelizmente, muito a sério nas administrações municipais. Tem muita administração que tem o PPA tem lá o planejamento, e depois, no segundo ano, por exemplo, do mandato, o prefeito vai querer mudar já. Não, vou mudar, e esquece do PPA. Muda a lei orçamentária, esquece que existe o PPA. Altera só a lei orçamentária para fazer outro planejamento totalmente diverso do PPA.
E o Tribunal de Contas tem levado isso em consideração nesse índice. E eu volto a dizer, na minha opinião, quando o Tribunal de Contas, por exemplo, pegar um índice desse, o índice está com uma nota ruim num ano, uma nota ruim no outro, e começar a rejeitar as contas pela não aplicação do planejamento, para você, pela falta de coerência entre o que eu planejei e o que eu executei, aí eu acho que os governantes vão começar a prestar mais atenção na questão de planejamento. Enquanto isso não acontecer, sinceramente, eu acredito que planejamento vai ser feito como é feito até hoje, né? Como é feito hoje, na grande maioria dos municípios. Faça um planejamento que depois nem se pesquisa para ver se eu estou cumprindo aquele planejamento ou não. Faz um planejamento que é obrigatório e não porque ele seria necessário para o desenvolvimento sustentável do município. O próximo índice, que é o IAMB, mede os resultados das ações relacionadas ao ecossistema que impactam os serviços e a qualidade de vida do cidadão. Examina dados sobre resíduos sólidos, educação ambiental e estrutura dos conselhos relacionados ao setor, entre outros. Então, nós estamos vendo que tudo aquilo que a gente conversou sobre a Agenda 2030, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, estão aqui. Nós falamos, lembra? A gente falou sobre a questão da preocupação do meio ambiente, sobre a questão dos resíduos, né, a destinação dos resíduos, da questão de diminuir os produtos, a utilização de produtos. O Tribunal de Contas trouxe o que estava lá para cá. E isso está sendo avaliado agora desde 2015, né? Começou a ser implantado o IEGM 2015, e de lá para cá, cada vez mais está sendo mais trabalhada essa questão, e a tendência é cada vez mais o Tribunal de Contas apertar o cerco para que as administrações entendam a importância e a necessidade de fazer uma gestão com base nos ODS, certo? Qual o próximo índice? É o ICIDAD, Proteção dos Cidadãos, Defesa Civil, mede o grau de planejamento de ações relacionadas à segurança dos munícipes diante de eventuais acidentes e desastres naturais. Aqui no Brasil, a grande tendência do Brasil é fazer uma questão de reatividade, de ser reativo. Então, acontece um desastre, eu vou ver como que eu vou fazer depois. Esse é um grande problema do planejamento, né? Eu acho que o maior exemplo que nós temos dessa questão foi o desastre da Boate Kiss, que houve aquele incêndio, muitas pessoas morreram, e depois daquele incêndio, ou seja, num ato reativo, começou a se espalhar por todos os municípios do país uma legislação para verificar melhor a questão da segurança desses estabelecimentos. Mas primeiro houve o desastre, depois houve a questão do planejamento de uma forma reativa, não proativa. E o que o governo, desculpa, o que o Estado, nossa senhora, o que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo procura quando ele fala desse índice? Começar a colocar na consciência dos gestores municipais que eu preciso antever os desastres. Nós falamos já também de quantos desastres naturais estão acontecendo pelo mundo e aqui no Brasil. Então, poxa, como que eu vou fazer? Qual é o plano de contingência que eu vou ter caso aconteça um desastre natural, caso aconteça um problema? Eu preciso ter essa consciência da necessidade de se fazer esse planejamento mais proativo. Eu tenho que antecipar o que pode acontecer. Houve uma grande inundação aqui no meu município. Eu já tenho um planejamento, eu tenho uma visão do que eu posso fazer. E se você tiver isso, vai minimizar e muitos efeitos dos desastres. Então, o ICIDAD vai também medir quais são essas medidas que serão tomadas caso, por exemplo, de um desastre natural. O IGOV-TI, ele mede o grau de utilização de recursos tecnológicos em áreas como capacitação de pessoal, transparência e segurança da informação. Então, por exemplo, a Câmara Municipal está fazendo o treinamento, tem uma escola do Legislativo,
o índice, o IGOV-TI, já vai ter uma nota boa nesse sentido. Aquela Câmara Municipal, aquela prefeitura que não treina seus servidores públicos, vai ter uma nota ruim no IGOV-TI, o que não é bom. Por quê? Porque eu tenho uma nota ruim no IGOV, eu tenho uma nota ruim, vamos dizer, na questão de planejamento, vai diminuindo a minha nota no governo, a minha nota da gestão municipal. E isso pode acarretar, como eu falei, futuramente, rejeições de contas. Me parece que é a tendência do Tribunal de Contas exercer essa questão de auditoria e exercer uma rejeição de contas por falta de uma nota boa nos índices. E o contrário também é verdadeiro. Muitos municípios que têm notas boas nesses índices nem passam por auditoria. Olha só que beleza, pensou? Pensou na Câmara Municipal, o município nem recebeu o auditor lá todo ano? É uma maravilha isso. E como que você vai conseguir alcançar isso? Tendo uma nota boa no índice, em todos eles, né? Em todos os índices para que o Estado, desculpa de novo, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo leve em consideração. Então, são esses os índices que o Tribunal de Contas utiliza. Nós vamos ver daqui a pouco como que é a nota, né? A notinha lá, que parece nota do primário, A, B+, B, tá bom? A gente já volta.